Talvez você está aqui, mas você por dentro está quebrado, está moído. Você está aqui com um sorriso no rosto, mas só Deus e a sua família sabem como você está. E Deus, Ele não está falando com um personagem, Deus está falando em quem você é, com quem você é nessa noite. Inscreva-se em nosso canal e seja impactado por essa linda mensagem. Deus abençoe. Mateus 25:14 diz assim: o reino dos céus, ele também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Eu amo quando Jesus usa parábolas, porque eu tenho uma filha de 6 anos e muitas vezes quando eu quero falar coisas profundas para ela, que ela ainda não tem capacidade de entender, eu conto histórias, eu simplifico para que aquela verdade profunda fique dentro dela. Você já fez isso com seus filhos? Eles te fizeram uma pergunta, você sentiu a necessidade de explicar algo para eles, só que se você fosse falar realmente do que é, na profundidade do que é, ele não ia entender. Então às vezes a gente conta parábolas e histórias. Jesus pensou assim: o que eu posso explicar para eles sobre algo tão profundo que eu estou disposto a despejar no coração deles? Então ele contou uma parábola. Muitas pessoas se iludem e não entendem o que é parábola e o que realmente acontece. Isso é uma parábola. Jesus contou uma história para que eles pudessem entender. E ele fala assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Em muitas versões fala parábola, talentos. Aí ele diz o seguinte: dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: ó Senhor, me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o talento deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Essa parte do onde haverá choro e ranger de dentes, a gente queria apagar da Bíblia, mas não dá. E Jesus está contando uma história simples, mas para nos alertar de algo muito profundo. Deus confiou talentos em mim e Deus confiou talentos para você. Deus confiou responsabilidades. No capítulo 25 de Mateus nós encontramos 3 parábolas. É muito interessante isso. Só no capítulo aqui 25 de Mateus você vai ver 3 parábolas que falam de posicionamentos que definem destinos. Fala de atitudes que vão mudar destinos. Engraçado que Deus deu talento, mas o que mudou o destino de cada um foi a resposta que cada um deu ao talento que Deus entregou. Você entende isso? Não foi feita uma oração de poder, foi
tido um posicionamento. E sabe, às vezes eu vejo a igreja brasileira, que nós somos brasileiros aqui dentro dessa nação, mas eu vejo nós como igreja brasileira ainda fugindo dos posicionamentos que nós precisamos tomar, das obediências que nós precisamos ter, e caindo ainda num evangelho, caindo numa religião cheia de misticismo, sem a verdade do evangelho, sem o comprometimento da palavra das escrituras. E Jesus fala isso de uma verdade tão profunda que ele está falando: ei, eu te entreguei algo, mas é a tua resposta para aquilo que eu te entreguei que vai fazer a diferença no seu destino. Você vai ver aqui que as 10 virgens são divididas nas imprudentes e nas prudentes. Engraçado que as 10 virgens também foi uma parábola. E foi o posicionamento delas, a diferença de quem tinha óleo e quem não tinha. E se você for ver, a diferença de quem tinha óleo e quem não tinha era daquelas que foram comprar, que pagaram um preço por aquilo. Vocês também vão ver sobre ovelhas pastoreáveis, bodes impastoreáveis. A gente vai ver aqui aquela parábola das ovelhas e dos bodes. E Jesus está falando aqui: eu coloquei talento na mão de vocês, responsabilidades, para revelar o que há no coração. Toda responsabilidade que Deus coloca na nossa vida revela o nosso coração. E eu já vou provar isso para você. Muitos falam dos talentos como dons, mas talento que Jesus se refere é uma moeda da época. Essa parábola fala sobre as responsabilidades que Ele nos confiou. Sabe de uma coisa? O seu casamento, ele pode ser um talento. A sua maternidade pode ser um talento que Deus te confiou. O teu trabalho pode ser um talento. O teu chamado, aquelas coisas que fazem o teu coração queimar, os dons, as palavras proféticas que Ele derramou sobre você, é um talento. Se você for olhar para o último homem que Deus entregou um talento na mão dele, que aquele homem entregou um talento, ele tem uma leitura de Deus que fez ele esconder o que ele tinha. Ele disse assim: porque tu és severo e você colhe aonde não plantou. A maioria das pessoas que estão enterrando seus talentos, estão se escondendo. Escute, são pessoas que têm uma visão errada de Deus. E eu vou falar a primeira coisa que nos faz fugir de Deus. Existem duas específicas. A primeira, a religião muitas vezes nos apresenta um Deus que não é o Deus da Bíblia. E segundo, se você teve problema com seu pai, problema de paternidade, é bem provável que você não consiga olhar para Deus e ver nele um pai, mas ver um homem severo. E eu queria falar um pouco sobre o que essa palavra tem escondido aqui e o que nós podemos aprender para esse próximo ano, aprender para esse novo tempo que Deus tem levantado. Primeiro, Ele respeita a nossa estrutura. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que Deus vai respeitar a tua capacidade e a tua estrutura. Porque você vai ver que Ele diz ali na Bíblia: Ele distribuiu conforme a capacidade. Ele distribuiu conforme a aparência? Não. Ele distribuiu conforme até as próprias habilidades? Não. Ele, escute, Ele distribuiu conforme a capacidade. Quando nós falamos de capacidade, nós estamos falando de lugar. De lugar. Esse copo aqui talvez tenha uma capacidade para 350 ml, 400 ml, eu acredito. Se eu tivesse aqui uma jarra de 1 litro de água, imagine eu com uma jarra de 1 litro e eu derramasse um suco maravilhoso de uva dentro desse copo, ele ia reter o quê? A capacidade. O resto, o que ia acontecer com o resto? Ia se perder. Ele está falando o seguinte: eu derramo conforme a capacidade. Capacidade fala de duas coisas. Primeiro, Deus respeita a tua estrutura, Deus respeita a tua história. Ele não vai colocar nada na sua vida que você não tenha estrutura para carregar. Eu lembro que quando Deus começou a desenrolar o chamado dele na minha vida, eu comecei a fazer muito questionamento, porque eu era muito tímida.
Quando a reunião de mulheres, de 10 mulheres, passou para 250, 300 mulheres, eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu tinha dores de barriga antes de pegar o microfone. Eu dizia: não é capaz, eu não estou acreditando que o Senhor está fazendo isso comigo, que vergonha, Senhor, eu não tenho nada para falar, minha palavra é tão simples. Senhor, como é que vai ser? É hoje que eu vou ser envergonhada, eu dizia, porque eu era muito tímida. E um dia o Senhor falou assim para mim: filha, eu derramo conforme a capacidade. Vocês lembram que do primeiro milagre de Jesus, aonde foi? Num casamento. Olha que interessante. O vinho acaba, mas o lugar que Jesus escolhe para fazer o vinho novo, o melhor vinho nascer, não eram naqueles jarros vazios ou odres onde o vinho estava. Jesus escolhe as talhas, que eram usadas para purificação. As talhas ficavam na porta, elas eram usadas para limpar as mãos, sabe, de purificação. Só que a talha, ela tem algo que eu amo. A talha é uma pedra que foi talhada, uma pedra bruta, dura, sem espaço, sem capacidade, que precisou ser talhada para conseguir ter capacidade e espaço. E foi naquela talha, naquela pedra que foi totalmente lapidada, que um vinho novo nasceu num lugar improvável. Existem alguns de vocês aqui que o Senhor está falando assim comigo: filha, alguns deles são talhas. Eu tive que lapidar na pedra bruta. Quantas vezes você falou para Deus: Deus, eu não tenho capacidade para isso. E quando você se viu, você estava fazendo o que você jamais imaginou que poderia fazer. Porque o Espírito Santo, ele vai nos lapidando na pedra bruta. E sabe um segredo? Quanto mais lasca sai da pedra, quanto mais você permitir que o Espírito Santo lapide você, arranque pedaço de você, mais capacidade você vai ter, mais espaço você vai ter para o derramar de Deus na sua vida. Alguns de vocês são como talhas. Deus está falando aqui comigo agora e está falando assim: vocês pensam que vão funcionar para algo, mas eu estou projetando. Escute o que Deus está falando para você. Eu estou projetando encher você de um vinho novo para os próximos dias. Você está acostumado a ser cheio de água, a servir de purificação, mas eu estou pensando em mudar planos. Escute, e Jesus deseja mudar planos na hora que falta. Se não faltasse naquele casamento, aquelas talhas não receberiam um vinho novo. Talvez você está num tempo de falta, num tempo que você pensa: vou passar vergonha, eu estou numa celebração, numa festa e eu não tenho vinho. Acabou a alegria, acabou o que eu tinha. E Deus está falando: ei, fica tranquilo, porque dentro do teu coração eu preparei talhas que eu já lapidei, e é nelas que eu vou encher. Num lugar improvável, num lugar que você jamais imaginou que Deus poderia. Ele respeita a tua capacidade, mas posso te falar uma coisa: Ele não vai te deixar com essa capacidade. Ele, falar em respeitar não significa aceitar. Não é assim? Tem coisas que você respeita, mas você aceita? Você concorda? Mas você aceita. Deus faz da mesma forma. Ele aceita a nossa capacidade, mas Ele não nos deixa com essa capacidade. Ele tem o poder. Ele criou um poder de aumentar a nossa capacidade. Sabe, Deus deu para você uma medida que é sua. Ela é de hoje, é sua. E é a forma que Deus deu de aumentar a capacidade. Escute, talvez você, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu chamado, você sente que você já chegou. Deus, não sei mais o que vai ser. Existe uma forma de aumentar a capacidade, de arrancar as lascas da pedra. E a Bíblia diz que se você for fiel nas coisas pequenas, cada um desses aqui foi fiel naquilo que Deus colocou na mão deles. Às vezes é uma mãe que está cuidando do bebê, não está conseguindo fazer o que gostaria de fazer, mas a troca da fralda, escute, a sua obediência a uma tarefa pequena vai aumentar a sua capacidade, porque Ele só vai confiar coisas grandes em quem é fiel nas coisas pequenas. Ele só vai confiar exposição, escute, para quem é fiel lá no escondido, no esconderijo. Então a forma que Deus usou de aumentar a nossa capacidade é nos testar com as coisas pequenas.
Quem é você nas coisas pequenas? Quem é você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Talvez como aquele homem, talvez você pense, é só um talento, deixa eu enterrar isso aqui, botar na gaveta, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Não, é a oportunidade que você tem de ter a sua capacidade aumentada.